Galera, é o seguinte, Doom The Dark Ages não faz o menor sentido no Xbox Series S. E eu não faço a menor ideia do porquê eu falei isso tão feliz, porque esse é um assunto extremamente difícil. A história que motivou esse vídeo é bem simples, pra ser bem sincero com vocês. Basicamente eu tava no Twitter e eu vi uma galera reclamando da versão de Xbox Series S de Doom The Dark Ages, o que num primeiro momento não me assustou muito, porque é comum as pessoas reclamarem do console em si. Só que então, antes mesmo de eu começar a jogar o game, eu decidi ver alguns vídeos de gameplay do jogo rodando no console. E não, o jogo realmente não tá muito bom. Pra dar minha opinião bem honesta pra vocês com relação a esse jogo, pelo fato da gente ter uma parede comparativa bem extensa quando o assunto é Doom, independentemente da versão que eu escolhesse jogar esse jogo aqui, ele não me surpreenderia muito positivamente. Isso acontece justamente pelo fato da parede comparativa que foi construída desde que Doom retornou para o mundo dos games. E você pode estar se perguntando, Pedro, mas o que você quer dizer com isso? Eu vou te responder simples, muita coisa já foi feita com Doom mesmo na geração anterior que consegue impressionar nos dias de hoje. Se você não se lembra, Doom Eternal foi um jogo que saiu também para Xbox One S e nem por isso precisou se limitar na taxa de quadros por segundo ou no sistema gráfico do jogo. Ele conseguia entregar bons visuais, cenários complexos e alta performance no final das contas. Quando a gente pensa no retorno da franquia, o Doom 2016, a gente encontra o exato mesmo cenário. O jogo não se limitou em nada para poder rodar em hardwares como o Xbox One S. Ele ainda se focava em 60 quadros por segundo e chegou impressionando com os visuais dele. Só que esse cenário pode ir um pouco mais além quando a gente lembra das versões desses jogos também para o Nintendo Switch. Mesmo sabendo que esses jogos rodavam em 30 quadros por segundo, ter feitos gráficos como aqueles num console como o Nintendo Switch ainda era impressionante. Ou seja, tanto Doom 2016 quanto Doom Eternal conseguiram quebrar diversos paradigmas quando a gente lembra em qual hardwares eles conseguiram ser executados, mesmo com esse alvo em 60 quadros por segundo. Então quando a gente pensa que um novo Doom foi desenvolvido focando agora numa nova geração, o que a gente estava esperando era uma quebra de paradigmas também, um avanço que fosse substancial, um avanço que fosse geracional. Mas aí é que tá, Doom The Dark Ages acabou se tornando mais uma vítima do que tem acontecido atualmente na indústria dos jogos quando a gente compara com a geração anterior. Ele de fato consegue entregar alguns avanços e algumas melhorias, mas nada que seja uma transformação geracional. E uma transformação geracional, nesse caso em específico, era exatamente o que eu estava esperando para esse jogo, apenas porque os dois jogos anteriores conseguiram levar hardwares muito mais fracos ao limite. Então o que eu esperava que fosse acontecer era exatamente isso com esse jogo. Por isso que eu tô dizendo pra vocês que essa vai ser uma conversa difícil, porque a versão de Xbox Series S realmente não é uma versão bonita, e o console tem participação de culpa nisso, mas a culpa não é única e exclusivamente dele. Existem diversos fatores que corroboram para que o jogo se comporte da maneira como ele se comporta, e o console não é o único responsável por isso. Só pra vocês terem uma ideia, olhando pra toda a base construída com os jogos anteriores de Doom que a gente acabou de comentar, nem mesmo a versão de Xbox Series X desse jogo conseguiu me impressionar, quando na verdade poderia e deveria, existia espaço para isso, porque um outro jogo que a gente conhece como Indiana Jones and the Great Circle, que usa uma versão anterior do motor gráfico que foi utilizado aqui, trouxe um dos gráficos mais bonitos e impressionantes da atual geração de consoles. Então, justamente por isso, a gente esperava que Doom fosse fazer basicamente a mesma coisa, mas não, ele não consegue impressionar tanto quanto esse jogo. Por isso, depois de jogar tanto a versão de Xbox Series X quanto a versão de Xbox Series S do jogo e confirmar, pelo menos num primeiro momento, as minhas impressões negativas sobre ele, eu fiquei sem entender o que estava acontecendo para o jogo se comportar daquela maneira. Indiana Jones era um jogo extremamente bonito, não era para Doom The Dark Ages se comportar de uma maneira inferior. Então o que eu fiz foi basicamente o que eu faço sempre. Eu estudei sobre o jogo e eu descobri que mesmo no Xbox Series S existe Ray Tracing na construção do mundo dele. E calma, você pode estar pensando que esse pode ser o grande problema de Doom The Dark Ages, e parece que é, mas vocês vão perceber que ele não é o causador dos gráficos serem feios como estão dizendo que ele é. A conversa é muito mais complicada do que parece, como eu disse pra vocês, e a gente vai descobrir isso agora, depois do aviso que eu tenho para passar aqui. Você sabia que ainda continua fácil conseguir comprar o seu Xbox? Mesmo com o aumento de preço da Microsoft nos consoles dela, a Forte Games está se esforçando ao máximo para não passar esse aumento para você, consumidor. Por isso você pode escolher seu Xbox para aproveitar ao máximo os jogos no lançamento com um bom preço e com a economia do Xbox Game Pass. Na Forte Games, além de você
encontrar o Xbox Series S por um preço bem abaixo que o sugerido atualmente pela própria Microsoft, você também encontra o Xbox Series X com ótimas oportunidades. E tudo isso com benefícios que você não encontra em outro lugar. A loja te dá desconto no pagamento à vista, te deixa parcelar em até 9 vezes sem juros e escolher mais de uma forma de pagamento, além de trabalhar sempre com o frete mais rápido do país e de graça. Com tudo isso, na ponta do lápis você vai ver que seu console saiu muito mais barato do que o que você esperava. E é tudo muito seguro, porque ela tem sistemas que protegem o seu dinheiro e a sua compra, e tem sempre atendimento humanizado no WhatsApp para te atualizar sobre o seu pedido a todo momento. Então, não perde tempo. Vai para Forte Games aproveitar esses preços enquanto você ainda tem tempo de fazer isso. Link no comentário fixado e na descrição. Para começo de história, a gente precisa falar sobre a ID Tech 8. Esse é o motor gráfico que está amparando Doom The Dark Ages e aparentemente foi construído com um foco exclusivo nesse e em futuros jogos da saga, porque ele dá suporte a um mundo muito maior do que o que foi visto em jogos anteriores da saga, com destrutibilidade em diversos objetos e em diversas superfícies, o que quer dizer que durante a gameplay a gente vai encontrar muitas partículas e muitas coisas que podem ser destruídas, e tudo isso rodando em 60 quadros por segundo. E a gente sabe que independentemente do avanço que a gente encontra em qualquer jogo da franquia Doom, os 60 quadros por segundo são primordiais, e essa história não é de hoje. Há muito tempo atrás, quando o Windows ainda estava se popularizando e em paralelo o Doom estava ganhando o mundo com o sucesso que ele estava fazendo, o criador da franquia disse que não pensava em levar o jogo para o sistema operacional da Microsoft, porque era difícil de programar ali, e numa tentativa, a taxa de quadros por segundo do jogo não conseguiu ser bem executada. Naquela época, os 60 quadros por segundo de fato ainda não eram possíveis, mas ainda assim, a performance era alta o suficiente para poder manter um bom padrão na jogabilidade que sempre foi frenética, e essa jogabilidade frenética sempre foi o alvo de Doom, para poder deixar as coisas mais dinâmicas, assim como também ter bastante inimigos em tela para poder manter sempre tudo em grande movimento. Esse sempre foi o foco de Doom. Eu tô dizendo essa história para vocês entenderem como 60 quadros por segundo é primordial por aqui. Depois de um tempo com Bill Gates e a Microsoft entendendo a potência que o mercado de games tinha e como Doom poderia ajudar a fomentar isso, começou a criar ferramentas para poder fazer com que o jogo pudesse ser programado no sistema operacional deles. E assim aconteceu. Doom chegou no Windows e o jogo se popularizou ainda mais, assim como também o sistema operacional se popularizou. Um ajudou ao outro. Mas não, 60 quadros por segundo não foi o grande problema por aqui. O jogo consegue rodar em 60 quadros por segundo em todas as plataformas que ele foi lançado. Então a gente começa a pensar, se 60 quadros por segundo, que é uma dificuldade mesmo hoje em dia, não foi algo difícil de ser conseguido no Xbox Series S, qual foi o grande problema do jogo? Se eu tivesse que dizer para vocês duas grandes responsabilidades desse jogo no Xbox Series S que não eram responsabilidades da geração anterior, eu diria que são o Ray Tracing que está presente nele e o mundo maior que foi construído. Quando a gente pensa nesses dois, a gente pensa numa demanda muito maior quando eles estão combinados, porque uma coisa é você colocar Ray Tracing dentro de uma única sala, e outra completamente diferente é você aplicar um recurso dentro da iluminação global em um mundo muito maior do que o que a gente estava acostumado. Então, de fato, essas são as duas responsabilidades. Num caso comum, dentro do Xbox Series S especificamente, a gente poderia dizer que a performance seria diminuída para 30 quadros por segundo para o console conseguir suportar isso. Só que a gente também encontra os 60 quadros por segundo por aqui, e isso não poderia ser diminuído, porque como a gente já mencionou, 60 quadros por segundo é primordial, principalmente quando a gente lembra que apesar de ser um console mais fraco, o Xbox Series S ainda é um console da atual geração, então eles não podiam abrir mão de trazer os 60 quadros por segundo para o console também, porque isso faz parte do core do desenvolvimento do jogo. Só que fizeram um jogo de forma que o Ray Tracing precisasse ser executado no Xbox Series S também, então não tinha como abrir mão desse recurso, muito menos da extensão do mapa que o jogo agora traz. Então precisaram encontrar outros mecanismos para poder fazer com que o jogo rodasse no Xbox Series S, e é aí que está o grande problema. Eu não estou dizendo para vocês que não houveram melhorias. Por exemplo, justamente pelo fato do jogo trazer uma física aprimorada capaz de ter uma destrutibilidade muito maior pelos cenários, as superfícies agora foram construídas com muito mais camadas para poder reagirem a isso, bem como também os inimigos foram construídos da mesma maneira. O que eu tô querendo dizer é que na prática da jogatina, aquele momento em que você está enfrentando todos os inimigos, correndo de um lado para o outro do cenário, causando destruição em tudo quanto é lugar, você não encontra diferença para o jogo anterior gritante, pelo menos não na superfície da estética gráfica dele. Os avanços existem, mas eles são avanços minuciosos. A gente pode dizer que Doom The Dark Ages ele muito
muito mais melhora o que já foi feito do que inova nesse sentido. A única inovação de fato é a extensão do mapa e o Ray Tracing que apareceu aqui agora na iluminação global. Então é perfeitamente natural uma pessoa como eu que jogou Doom Eternal também no Xbox Series S com o patch de aprimoramento não se espantar com os visuais que foram entregues tanto no Xbox Series X como também no Series S através de Doom to Dark Ages. Os avanços não conseguem impressionar e eu vou dizer algo a mais para vocês. Quando a gente compara lado a lado as superfícies, os detalhes de texturas do Xbox Series X com o Xbox Series S nesse jogo, as diferenças não são gritantes. Se a gente olhar para Indiana Jones, por exemplo, ele não tem um pack de texturas em alta definição na versão de Xbox Series S e mesmo assim ele consegue se aproximar muito mais de uma beleza que a gente pode encontrar na atual geração, mesmo não tendo esse pack de texturas. Enquanto que por outro lado, Doom to Dark Ages consegue apresentar uma maior fidelidade nas texturas quando a gente compara com a versão de Xbox Series X, mas ainda assim é um jogo mais feio que Indiana Jones, principalmente quando a gente pensa na versão de Series S. Então, o que aconteceu aqui no final das contas? Vocês lembram que eu disse pra vocês que o Ray Tracing ele poderia ser um problema, mas ele não é o causador da imagem ter ficado feia, certo? Então, é basicamente isso que acontece. O Ray Tracing ele de fato é um problema porque precisaram haver meios de fazer o jogo ser executado com ele, mas não é ele que causa a dificuldade de apresentação de Doom to Dark Ages. O que acontece aqui é apenas um grande problema com a resolução do jogo. Só para vocês terem uma ideia de como esse jogo pode não impressionar quando a gente compara com os jogos anteriores dentro da geração anterior, mesmo que a gente considere a versão de Xbox Series X, no console mais forte ele tem uma escala de resolução que varia de 1080p até 1440p, sendo que ele passa boa parte do tempo na quantidade de pixels de menor valor, ou seja, ele passa muito tempo em 1080p. O Xbox Series X rodando em 1080p. Como comparativo, a gente pode olhar para Indiana Jones and the Great Circle. Essa é a contagem de pixel que ele passa a maior parte do tempo no Xbox Series S. Agora, quando a gente pega Doom to Dark Ages e pensa no Xbox Series S, a gente vai encontrar uma contagem de pixels que varia de 640p até 900p, sendo que assim como acontece com o Xbox Series X, a maior parte do tempo que a gente tem aqui, a gente tem 648p de resolução. E esse é o grande problema com esse jogo. Os detalhes nas texturas estão lá, os efeitos estão presentes, mas a gente mal consegue ver o que está acontecendo aqui porque o visual do jogo é extremamente embaçado. A gente não consegue identificar os detalhes das texturas a menos que a gente chegue perto o suficiente para poder fazer isso. E esse é um ponto que para mim ao menos é muito irônico, porque recentemente eu falei para vocês que eu não gosto de técnicas de reconstrução, principalmente quando elas são aplicadas em resoluções muito baixas. Só que a id Tech não tem o hábito de usar técnicas de reconstrução de fato. Então o 1080p que a gente encontra em Indiana Jones and the Great Circle, mesmo no Series S, é um 1080p nativo, assim como os quase 4K daquele jogo no Series X também são nativos. E o mesmo acontece com Doom to Dark Ages. O problema é que na versão desse jogo de Series S a gente tem uma contagem de pixels extremamente baixa na maior parte do tempo, e isso dificulta as coisas. Faz a gente pensar, ok, é ruim ter uma técnica de reconstrução porque de fato ela não traz o mesmo resultado que uma contagem de pixels nativa consegue trazer, mas sabe aquela história de ruim com pior sem? Então, é exatamente o que acontece com Doom to Dark Ages. Talvez uma técnica de reconstrução, mesmo dentro de um valor tão baixo de resolução, pudesse ajudar aqui a termos visuais mais consistentes e mais nítidos, para a gente poder apreciar o mundo extenso que foi construído, mas não é o que acontece. Então não, aqui não temos problemas de texturas de uma forma geral. Raros são os casos que dentro de uma comparativa a gente encontra uma diferença que seja gritante na geometria e nos detalhes. Talvez nas sombras a gente encontre uma redução mais expressiva, mas quando a gente pensa em detalhes geométricos, dá para dizer que Doom to Dark Ages fez um bom trabalho ao tentar alcançar o Xbox Series X. O problema está de fato na resolução, a gente mal consegue ver, e essa resolução foi o meio que eles encontraram para poder fazer com que o jogo pudesse ser executado em 60 quadros por segundo com Ray Tracing dentro de um mundo muito maior. E nessa hora, antes de terminar esse vídeo, eu só queria dizer para vocês que as condições de iluminação de Doom to Dark Ages são completamente estáticas, ou seja, a gente não tem um jogo como GTA, por exemplo, que existe uma alternância entre dia e noite. A gente tem dia e noite para cada fase, ou seja, o período do dia é estático. E o Ray Tracing está sendo aplicado dentro da iluminação global, ou seja, um recurso pesado que poderia ter sido substituído por uma outra técnica mais leve, mesmo que desse mais trabalho na mão dos desenvolvedores. E aí eu pergunto para vocês acham que vale a pena manter o Ray Tracing a esse preço, principalmente em um console como o Series S? Não teria sido mais interessante priorizar os 60 quadros por segundo junto de uma resolução mais alta, para a gente poder
observar todos esses detalhes que o mundo mais extenso do jogo consegue trazer. O Ray Tracing vale a pena ser trazido? Até que ponto? Eu acho que a gente vai passar a se perguntar isso cada vez mais conforme o fim da geração for se aproximando. Deixa aí no campo dos comentários o que você pensa sobre isso, que eu quero saber a sua opinião para ser muito honesto para vocês. Então, como sempre, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí no campo dos comentários a opinião de vocês sobre esse tópico sensível. Eu vou ler absolutamente tudo. Não se esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal para não perder os vídeos que a gente postar por aqui, beleza? E no mais, era isso. Um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.